Olá, boa noite, a paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Leandro, Roberta, Renata, Evinha, Vevé, Larissa. Prazer, gente, estar aqui mais uma vez, né? Que bom. Natécia ficou boa, Natécia? Tá tudo tranquilo? Coisa boa. Carinho Colares, Evinha Falcão, professora Fátima Câmara, Kice. Só um instante, gente. Pronto. Ajeitei aqui que precisava ser ajeitado. Aldenor, Alexandre, meu amigo, a Paz, meu amigo Breno, Rosiane. Gente, vocês estão me escutando bem? Tá tudo tranquilo aí? Estão me escutando bem? Já estou orando pelo Bruno, viu? Já estou orando pelo meu amigo Bruno. Meu amigo Bruno vai sair desse nome de Jesus. Igor, Paula, Jonas Edson. Vocês estão me ouvindo bem, né? Graças a Deus, coisa boa. Estou começando a transmitir aqui da igreja, porque a gente já começou, o nosso trabalho normal aqui. A gente já está com uma série de reuniões, a gente está tudo aqui, já caminhando para o nosso retorno enquanto igreja, Então isso requer que a gente comece a trabalhar já a partir daqui da igreja, tá? Então não se preocupe, não é atendimento externo, só alguns pastores, de vez em quando um líder, que é para a gente começar devagarzinho aqui a deixar a igreja pronta, para o nosso retorno, tá certo? Então tá tudo tranquilo aqui com a gente, está tudo bem, estamos protegidos, resguardados, para a glória do Senhor. E vocês, espero que esteja tudo bem com você. Como é que você está? Você está bem? Você está animado? Você está animada, minha irmã? Como é que vocês estão? Quem pode dizer como é que você está? Você está bem? Você está tranquilo? Você está em paz? Você está na paz do Senhor Jesus? Aqueles que estão grávidos aí, eu quero dar os parabéns mais uma vez. Um pessoal aí que está grávido, aproveitou essa quarentena para fazer menino. Estou sabendo, graças a Deus, que coisa boa. Meu desejo é que esteja tudo bem com vocês, tá? Essa semana foi boa, Você tem acompanhado as nossas lives aqui sobre o poder de uma vida transformada. Quem foi aqui que já leu o livro de Filipenses todo? Me diga aí, quem foi que já leu? Você já leu o livro de Filipenses? Já? Enessi, Cássia, pastora Ruth, bem-vindo. Você já leu o livro de Filipenses? Cícera Kessia. Cícera Kessia tem que ser 3 coraçõezinhos, hein? Agora não mais ser 2 não, só tem que ser 3 agora. Gostaram da leitura de Filipenses? Tem alguém aqui que leu o livro de Filipenses pela primeira vez? Quem foi aqui que leu Filipenses por primeira vez? Tem alguém? Olha só, legal. Espero que vocês estejam... Que é isso, cara, você tem que ler tudo, tem que terminar essa leitura, Bem-vindo aí, pastor Ivan, grande abraço. 3 coraçõezinhos, é isso aí, Quem foi que leu por primeira vez o livro de Filipenses? Quero saber quem foi que leu por primeira vez, Eu sei que você já deve ter lido alguma vez na vida, mas quem leu agora por primeira vez e leu tudo? Conseguiram? Deu certo? Legal. Sim, exatamente isso. Coisa boa, coisa boa. Bruno, meu amigo Bruno Padeiro, estamos orando por você, viu? Estamos aqui em oração por você. Espero que esteja bem, espero que você esteja tudo tranquilo. Olha só, queridos, é isso aí. Nós hoje vamos dar continuidade a esse tema que para mim ele é muito relevante, é muito importante, Que é justamente o poder de uma vida transformada. Nós passamos por transformação, sim, nós temos que passar por um processo de transformação, não qualquer processo, não qualquer coisa, mas um processo de transformação que venha da parte de Deus, aquilo que Deus deseja para cada um de nós. Eu tenho certeza que nós devemos abraçar e nós devemos
caminhar, não é, para uma vida melhor, não é? Nós devemos melhorar. Continua sendo aquela intenção, você vai sair daqui para viver dias melhores, você vai sair daqui para viver um tempo ainda melhor, né, com Deus e logicamente, né, você mesmo, né, você mesmo tem que ser melhor, você tem que crescer, você tem que, não é, você tem que se desenvolver espiritualmente no Senhor cada vez mais, né? Então eu creio que nós podemos ser cristãos melhores, nós podemos ser servos de Deus melhores. E se tem uma coisa que é interessante que a gente abrace nesses dias, né, é justamente o poder de nós vivermos uma vida melhor daqui para frente. Então, se nós precisamos viver uma vida melhor, nós temos que nos projetar dessa maneira para isso, né? Individualmente, enquanto família, tá? Nós devemos, né, crescer e melhorar em Deus cada vez mais. Então, esse é o nosso processo, né, o nosso projeto, né? Uma vida transformada e transformada para melhor, tá certo? Transformada para melhor, porque na verdade é isso que acontece com a palavra de Deus, é isso que ela faz. Não tem ninguém que se aproxime de Deus e não seja tocado por Ele e transformado por Ele, não é? Uma dessas pessoas é o próprio apóstolo Paulo, que era Saulo, e porque ele topou com Jesus, ele passou a ser Paulo, né? Sim, ele passou a ser Paulo. Antes o nome dele não dizia muita coisa, mas depois, né, se tornou um referencial, o Paulo, entendeu? O Paulo, né, uma nova criatura no Senhor, transformado por Deus, modificado por Deus para uma nova estação, né? Deus topa com pessoas e muda a história dessas pessoas. Deus encontrou um homem chamado Abrão e transformou em Abraão. Deus encontrou Sara e transformou em Sarai, Sarai e transformou em Sara. Deus pega um Jacó da vida e transforma em Israel, né? Sim, Deus muda, não é, uma pessoa ao ponto de o nome antigo dela não ser mais aquilo que ela deveria carregar. Assim aconteceu justamente, né, com Paulo, né, que antes era Saulo, e ele foi transformado, não é, para viver uma vida poderosa em Deus, tá certo? E eu queria ler hoje Filipenses, no capítulo 4, para que a gente possa começar a nossa reflexão hoje à tarde, tá bom? Então abra sua Bíblia, você está com Bíblia aí, abra Filipenses 4, versículo 1, versículo 1. A Bíblia diz assim: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor, não é? Hoje eu quero dizer para vocês todos que estão aqui, meus amigos, irmãos, amados, né? Permaneçam todos vocês firmes no Senhor. Os dias são maus? São. Está tudo muito complicado? Está tudo muito difícil? Sim. Está tudo muito incerto, futuro que a gente, né, não sabe exatamente como as coisas vão ficar e vão se estabelecer. Sim, mas permaneçam firmes no Senhor. Você tem que ficar firme, você entende? E você tem que ficar firme em Deus de uma maneira, a partir de agora, não é? Constante, persistente, não é? Você tem que estar firme em Deus. As coisas que vêm do mundo, elas não podem, não devem te abater, você entende? Não, a enfermidade, nesse sentido, entendo o que eu quero dizer, né? A enfermidade pode até lhe acometer, mas ela não pode te derrubar, ou seja, não pode derrubar a tua moral, a tua autoestima, a tua paz, a tua alegria, não é? Então permaneçam firmes em Deus, para quê? Para que a gente possa estar cada vez mais resistente a tudo aquilo que venha roubar a nossa saúde, a nossa alegria, a nossa paz, a nossa tranquilidade. Sim, eu e você, nós devemos ficar firmes cada vez mais no Senhor. Hoje eu peço para você, fique firme, amém? Diga para alguém que está perto de você, fique firme. Você pode repetir para alguém, fique firme no Senhor. Sim, sim. E quanto ao ficar firme, né, eu entendo que nós devemos perceber cada vez mais esse coração forte e fiel do apóstolo Paulo, né? Gente, assim, é impressionante o apóstolo Paulo. Ele se manteve firme, ele se manteve forte. O apóstolo Paulo, ele fala aqui dessa firmeza, dessa fortaleza, dessa fidelidade, não é, no Senhor,
Gente, embora estivesse preso, embora estivesse encarcerado pelos seus inimigos, não era por uma questão de justiça, que seria julgado, que seria, não é pelos inimigos, não é? Os inimigos da cruz, pelos inimigos de Deus, justamente por um povo que era inimigo mortal dele naquele momento. Então Paulo, ele era encarcerado, ele estava numa situação, né, de pobreza, ele estava numa situação de desprezo, ele era desprezado pela sociedade e ele gozava as suas alegrias de qualquer maneira, né? Ele era um homem alegre, ele possuía, né, essas coroas que ele chama, essas coroas de justiça, né? Ele tinha sua alegria, ele tinha sua coroa, né, que eram justamente os seus amados, né? E nada, nenhuma força hostil ao apóstolo conseguia retirá-lo dessa situação, não é, superior, nessa disposição mental superior, tá certo? De vida, de consciência e de segurança em Deus. Repito, não é? Ele tinha um coração forte e fiel, embora estivesse encarcerado, pobre, desprezado, maltratado, cheio de feridas, porque ele foi muito espancado, mas nada disso, nenhuma força hostil conseguiu afastá-lo da alegria, da paz interior e da confiança que ele tinha em Deus. Você entende isso? Sim? Eu entendo que o apóstolo Paulo realmente ele passou por esse processo de transformação interior. E Paulo, ele começou então a viver, ele vivia uma atmosfera espiritual e envolvente da eternidade, assim como nós também podemos viver, não é? O apóstolo Paulo, ele viveu uma atmosfera totalmente espiritual, ele viveu uma atmosfera, digamos assim, totalmente ligado, né, àquilo que era eterno. Ele praticamente ele não tinha uma noção, não é, mais só da vida terrena, da vida material. Ele passou a viver uma atmosfera muito espiritual na vida dele, e Deus era o centro dessa vida, e por isso ele tinha alegria. Você entende? Olha só, Jesus, ele é a alegria da vida do cristão. Jesus, ele era a alegria do apóstolo Paulo. Alegria e paz são assuntos trazidos à tona, né, para essa igreja, a igreja, né, de Filipos, que era com certeza uma igreja extremamente oprimida. Era uma igreja de um povo oprimido. Pedro, por que era uma igreja de um povo oprimido? Porque eles muito pouco beberam dessa fonte, não é? Que uma fonte de alegria, de paz, que o mundo não derruba nem destrói, e que era desconhecida pelos cidadãos de Filipos, pelos cidadãos da Grécia, pelos cidadãos romanos, pelos cidadãos da cidade de Éfeso. Sim, eles não conheciam. Deixa eu dizer o que eu estou querendo falar de verdade. Preste bem atenção. Tem duas maneiras de uma pessoa viver. Duas maneiras de uma pessoa viver na Terra. Ou ela leva uma vida pautada nos valores eternos, ou ela vive uma vida pautada nos valores terrenos. Se você leva uma vida pautada nos valores eternos, meu irmão, pode vir o que for, não rouba a tua paz, nem a tua alegria. É sim. Mas se você vive uma vida pautada só naquilo que é terreno, se a fonte for só o que é terreno, quando vem, sim, uma pandemia, ela traz uma desgraça terrível. Ela desaba, ela destrói pessoas. Agora, o apóstolo Paulo, ele leva a igreja de Filipos a uma outra atmosfera, a um outro patamar. Paz e alegria agora, eles vêm de uma outra fonte, devem ser bebidos de uma outra fonte, e essa fonte é Jesus. Sim, essa fonte é Jesus. Amém, queridos? Você pode dizer amém para isso? Se você disser amém para isso, eu quero que você diga outra frase para mim. Hoje uma frase para você postar, para você colocar aí. Eu quero que você diga assim: Jesus é a alegria da vida do cristão. Jesus é a alegria da minha vida. Você pode dizer isso? Quem pode dizer? Jesus
é a alegria da minha vida, ou Jesus é a fonte da alegria da minha vida, ou então ainda, Jesus é o motivo da alegria da minha vida. Queridos, sim, é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer em permanecei firmes no Senhor. E aí eu começo a pontuar a partir de agora, tá bom? Vamos lá. Há poder em uma vida transformada. Há poder em uma vida transformada. Pedro, como é que eu alcanço essa vida transformada? Como é que a minha vida ela começa a mudar para melhor e para melhor em Deus? Pedro, como é que eu consigo viver isso? Primeira coisa, pontuando isso nessa tarde de hoje tão abençoada. Olha só, você conquista essa vida transformada em viver a paz de Cristo no coração. A gente já falou isso aqui, não é? Naquele dia que a gente falou da paz do Senhor Jesus Cristo. Não sei se você já deu a paz do Senhor para alguém que está aqui hoje. Você pode dar a paz do Senhor para as pessoas que estão aqui. A paz do Senhor esteja com todos vocês. A paz do Senhor Jesus. Para o meu irmão, meu amigo Elísio Maranhão que está aí, que perdeu o paizinho dele hoje, né? O senhor Edson Maranhão. Nós oramos, né? Mas o Senhor achou, né, que deveria levá-lo. Então, a paz do Senhor Jesus nesse momento, que seja a paz do Senhor Jesus na vida da família do Edson Maranhão inteira. Eu desejo a paz do Senhor Jesus e o consolo que só o Espírito Santo de Deus pode dar. Amém? Então, o primeiro ponto de hoje é viver a paz de Cristo no coração. Para que você entenda o que eu quero dizer, vamos ler então Filipenses 4, eu vou ler agora os versículos 2 e 3, que diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Havia na igreja de Filipos, né, naquela época de Paulo, duas mulheres, Evódia e Sintique. Eram duas mulheres, eram duas irmãs nossas. Elas deveriam exercer, talvez, uma influência muito grande na igreja. Sabe aquelas mulheres da igreja que não param um minuto? Sabe aquelas mulheres, quando elas chegam na igreja, elas vão arrumar, elas vão liderar, elas vão chamar o povo, elas vão despedir, elas vão preparar, sabe, o ambiente, elas vão coordenar o trabalho das crianças, elas vão cuidar dos enfermos, sabe aquelas mulheres que não param dentro da igreja, que são aquelas grandes lideranças, né, femininas, que Deus levanta. Jesus andava, né, tinha um grupo de mulheres que acompanhava Jesus quando ele ia para um lado e para o outro, cuidava dele, cuidava da alimentação dele, entendeu? Eu acho que algumas mulheres de Deus que elas fazem muita diferença, não é? Sim. Mas continuam sendo mulheres, continuam, não é? Sendo pessoas que são pessoas. E aí, Evódia e Sintique, elas criaram uma inimizade. Paulo, quando chegou a Filipos e ele estabelece a igreja lá, ele conhece muita gente, se torna amparado por muita gente, não é? Interessante isso. Mas ele com certeza ele criou uma relação muito boa, não é, com essas duas senhoras, Evódia e Sintique. Deviam ser duas mulheres, aquelas assim que são, não é, tipo pastora Ruth, pastora Jeane, essas mulheres que não param dentro da igreja, essas mulheres, não é, que trabalham, que se esforçam, e mais outras mulheres abençoadas que a gente tem, né, que são muito especiais, não é? Eu coloco a minha esposa, não é? Quem conhece a minha esposa sabe que ela é desse tipo. Mas Evódia e Sintique, elas tiveram um problema de uma desarmonia, né, entre elas. Com certeza houve alguma coisa grave entre as duas, e essas duas mulheres, elas talvez tenham, né, por conta dessa indisposição de uma para com a outra, levaram talvez a igreja a sofrer. Sim, a desunião, a falta de unidade entre as duas, ou melhor, a quebra da unidade entre as duas, levou a igreja a sofrer. Isso acontece dentro de qualquer, né, igreja, de qualquer instituição que tenha gente no meio. Quando duas pessoas muito importantes, né, que são emblemáticas ali, elas perdem a sua unidade, elas quebram o seu relacionamento por um motivo ou outro,
a igreja toda, ou seja, o corpo todo, a instituição toda, acaba sofrendo então dessa maneira. Sintik e Evódia, elas brigaram feio, e a igreja sofreu por causa disso, tá certo? O apóstolo Paulo, no verso 3, ele pede, não é? Verso 2, ele faz um apelo a elas que haja uma unidade entre elas, que elas pensem, que elas voltem a pensar concordemente no Senhor, não é? Pede ajuda a um fiel companheiro dele de luta e de jugo, não é? Que as auxilie nesse momento, porque elas juntas, elas se esforçaram muito com ele no Evangelho, e também Clemente, e também os cooperadores de Paulo, não é? Que fundaram a igreja de Filipos. Então eu gostaria que você entendesse uma coisa, olha só, o poder de uma vida transformada se dá justamente quando nós vivemos a paz de Cristo no nosso coração. Sim, é uma situação que nós devemos buscar para a nossa vida, de paz, de termos paz. E aí eu volto para outra coisa que a gente também já falou aqui. Como é que estão os seus relacionamentos? Como é que você se relaciona com as outras pessoas? Como é que você se dá, não é? Com as pessoas que estão próximas a você, com as pessoas que trabalham com você? Como é que você se relaciona com as pessoas da sua comunidade, da sua igreja, do seu trabalho, do seu ambiente de trabalho próximo, das pessoas que estão cada vez mais próximas a você? Como é que você se relaciona? Existem pessoas que têm uma maneira de se relacionar muito desgastante, muito competitiva, muito, digamos, sanguínea também. Isso acaba gerando desgaste, não é verdade? Sim. Eu acho que viver em paz ou viver na paz de Cristo do coração é uma das melhores coisas que nós podemos ter na vida. Olha só, eu vivi a minha infância, não é? Ela foi muito bem vivida, numa rua simples, de um bairro simples, cuja vizinhança era como se fossem família também. Então havia uma família, não é, que a casa do lado esquerdo da minha, não é, era a família da Dona Terezinha e do seu Eliezer. Os filhos deles foram criados conosco e se tornaram quase que irmãos nossos. Onde eles estavam, a gente estava, e vice-versa. A família do lado direito, Dona Lourdes e o senhor Oliveira, né? Gente, eram amigos assim que cuidaram de nós quando a nossa mãe morreu. A Dona Lourdes cuidou do meu irmão como fosse a segunda mãe dele. Os meus vizinhos de frente, a Dona Raimundinha e o senhor Edmundo, eram família nossa. Os filhos deles eram nossos amigos e irmãos, assim como se todo mundo cuidava, né? Eles cuidavam da gente. Outra família, não é, que morava em frente à minha casa, da dona, esqueci o nome deles agora, mas eram amigos, irmãos também nossos. Então, há pessoas hoje, eu vejo hoje pessoas que nem sequer conseguem se dar bem com vizinhos, não sabem nem quem são os vizinhos, nem conhecem. Isso é muito ruim. Eu tenho hoje, chegou no meu condomínio uma família para ser meus vizinhos, né? E assim, eles nunca falaram com a gente. Isso para mim causa muito mal-estar, porque eu não fui educado dessa maneira, eu não fui criado dessa maneira, você entende? Então, viver em paz, viver em paz é uma das melhores coisas que nós podemos que a gente pode ter na vida, né? Eu conheço pessoas que se tornaram, porque eram vizinhas, se tornaram parte da família, que cuidam, que zelam e que protegem uns aos outros, né? Hoje eu tenho um vizinho no meu condomínio, o Fábio e a Silvia. Gente, assim, é interessante a maneira como eles cuidam da gente, a vontade que nós temos no coração de cuidar deles. Quando eu chego em casa, num momento mais tarde da noite, não é? Se eu olho para a rua e eu não vejo o carro do Fábio na garagem, eu ligo para ele para perguntar o que aconteceu, porque ele não está em casa. Fico preocupado, não? Eu já tive que sair uma vez, uma madrugada, com o Fábio para levar o filho dele para o hospital. Nós fomos juntos acompanhando ali para ele não ir só, entendeu? Então, assim, olha só, você deve aprender a viver em paz e viver a paz de Cristo no coração com outras pessoas. Meu irmão, olha só, não tem coisa melhor do que a gente viver essa comunhão
pacífica com pessoas do nosso lado, seja na igreja, seja no trabalho, seja na vizinhança, não é? Seja na escola, na universidade. Sim, claro, nem todo mundo vai dar para você ser amigo, nem todo mundo vai dar para se tornar alguém, não é? Dessa maneira, nesse nível, nesse patamar de relacionamento, mas que pelo menos no seu coração, que diz, olha só, pelo menos no seu coração haja essa disposição de viver em paz. Tem gente que é vizinho e fica em tempo de derrubar a casa, que é só para fazer poeira para o outro. Isso é muito ruim, não é? Quando a gente pode se tornar uma comunidade que se ajuda, não é? Que se conhece, que se autopreserva. Quem pode dizer amém? Você está me entendendo? Amém? Pois é, pois o apóstolo Paulo encontrou nessas duas mulheres, soube da confusão entre as duas e, as duas irmãs, vamos pensar concordemente, pediu ao fiel companheiro dele de jogo que auxiliasse as duas para tanto que houvesse paz entre elas. E quando a gente vive essa mentalidade de paz e de paz com as pessoas, não é? A paz de Cristo no coração, meu irmão, como a nossa vida ela é transformada justamente pelo poder de Deus, pelo amor do Senhor e também pela convivência com outras pessoas. Nós somos transformados. Amém? Segunda coisa que eu pontuo nessa tarde hoje tão especial, não é? E agora citando algo muito importante do livro de Filipenses. Olha só, Pedro, eu preciso viver essa vida transformada, eu desejo esse poder de uma vida transformada para mim. Pedro, como é que eu faço? Olha só, queridos, você tem que saber que a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Quem pode falar em primeira pessoa? Quem pode dizer assim, a alegria do Senhor é a minha força? Quem pode falar isso? Amém? Esse texto, ele está em Neemias, no capítulo 8. Neemias 8:10 diz assim, disse-lhes mais, ide comer carnes gordas, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Aí eu acho que o apóstolo Paulo entendeu isso muito bem, ele sabia disso. Então, em Filipenses 4, no versículo 4, ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Queridos, olha só, eu amo esta palavra, alegrai-vos no Senhor. Não é? Por que, Pedro, que eu devo alegrar no Senhor? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Diga assim, a alegria do Senhor é a minha força. Você pode dizer isso? Você tem coragem de dizer isso? A alegria do Senhor é a minha força. E eu queria apontar 4 coisas importantes dessa frase, não é? Olha só, quando ele diz alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, entenda, essa forma enfática do apóstolo Paulo falar, utilizando o verbo nesse momento no imperativo, não é? Alegrai-vos, entenda, primeira coisa que você deve entender, que a alegria do Senhor é a sua força. Olha só, isso é uma ordem, é uma ordem. Você sabia que isso é uma ordem? Você sabia que é uma ordem do mesmo modo como o Senhor ordena, não é, que nós devemos amar a Ele e as pessoas, né, e a nós mesmos? Você sabia que isso aqui também é uma ordem? É um mandamento? Sim, é uma ordem. Alegrai-vos. Ei, meu irmão, você tem que trabalhar pela sua alegria. Você deve trabalhar pela sua alegria. Você deve se esforçar pela sua alegria. É ordem. Segunda coisa, quando ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, ele está dizendo que essa alegria é para todos os salvos. É para todos os salvos. É para muita gente. Alegrai-vos. É para muita gente. É para os salvos. A gente tem que permitir que cada vez mais pessoas caminhem nessa alegria que vem do Senhor. E ainda tem mais uma coisa. Ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, é ultra circunstancial. Essa alegria,
ela é ultra circunstancial. Pastor Pedro, o que quer dizer? Quer dizer que não depende de circunstância. Não depende de circunstância. A sua alegria, ela não pode depender de circunstância alguma. Você tem que estar alegre sempre, porque o Senhor Jesus, ele é o motivo da sua alegria. A salvação, a bênção, a proteção, a vida eterna, sim. Nós até podemos passar pela perda, pela morte, mas nós temos salvação em Deus, nós temos salvação em Cristo, nós sabemos para onde nós estamos indo. Você pode dizer amém para isso? E a quarta coisa que eu ainda vejo aqui, quando eles alegraram sempre no Senhor, olha só, é que essa alegria, ela não é situacional. Ou seja, essa alegria, ela vem do Senhor e não de outra coisa. A minha alegria não depende se o time do Fortaleza ganhou ou não. Não depende. A minha alegria, ela depende do Senhor. Eu não fico alegre se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro. A minha alegria não é definida pelo meu saldo bancário, a minha alegria é definida no Senhor. É o Senhor quem determina a minha alegria, é Ele que gera essa própria alegria, até porque a alegria é fruto do Espírito, né? Qual é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é alegria, amor, é paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Sim, a alegria é fruto do próprio Espírito do Senhor. Então ela não depende de circunstâncias e ela também não depende de outras situações, ela depende do Senhor. E aí você vai ter que ter cuidado também, né, com aquilo que te rouba a alegria, não é? Você tem que ter muito cuidado com os ladrões da sua alegria. Você deve ficar atento àquilo que rouba a tua alegria, aquilo que rouba a tua paz, aquilo que rouba a tua tranquilidade. Fique muito atento aos ladrões da alegria, tá certo? Mas hoje eu não posso entrar muito nisso porque não vai dar tempo. Mas eu preciso hoje falar de uma outra coisa. Olha só, é uma sequência, não é? Então, preste atenção, para que eu e você passemos por esse processo de transformação, de uma vida transformada, e venhamos a usufruir o poder de uma vida transformada, então eu e você, nós devemos ver a paz de Cristo, nós devemos viver também, né, a alegria do Senhor, sabendo que a alegria do Senhor é a nossa força. E a terceira coisa que eu pontuo nessa tarde abençoada, olha só, entenda, para que eu e você venhamos a viver uma vida, né, transformada pelo poder do Senhor, é necessário, anote, é necessário o desaparecimento de toda ansiedade. Sim, o desaparecimento de toda a ansiedade. Filipenses 4:5, o apóstolo Paulo, ele escreveu assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, deixa eu dizer de novo, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha só, você sabia que na Bíblia, biblicamente falando, ok? Biblicamente falando, você sabia que a ansiedade não é aceitável? A gente vive hoje uma situação, né, em que muitas pessoas se dizem ansiosas. Muitas pessoas passam, né, por problemas de ansiedade, muitas pessoas passam pelo problema do medo, do pânico, da depressão. Mas de uma maneira muito específica, a ansiedade, ela não é aceitável. Não. Pedro, o que é ansiedade? A ansiedade é uma preocupação intensa e persistente, acompanhado de medo de situações cotidianas. Pode ocorrer com frequência cardíaca elevada, respiração rápida, suor e sensação de cansaço. Então, resumindo, a ansiedade é uma preocupação intensa e persistente. E isso tem acabado com muita gente. Tem destruído a vida de muita gente. Olha só, em Lucas 21:34, Lucas capítulo 21, verso 34, está escrito assim. Deixa eu ajeitar aqui que eu bati o pé. Lucas 21:34.
Me acompanhe. Ele fala da seguinte maneira: acautelai-vos vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, as preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Então, olha só, Jesus, ele fala dessa maneira. Jesus não quer que nós andemos ansiosos. O Senhor Jesus não deseja ansiedade para a nossa vida. Então, a preocupação com a vida, a preocupação com as coisas deste mundo, olha só, não devem nos tirar do bom senso de entendermos que aquele dia vem e não pode nos pegar repentinamente como laço. Ele diz assim: pois há de sobreviver a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Deus não quer que você viva uma vida de ansiedade. Em 1 Pedro 5,7, para fundamentar um pouquinho mais, 1 Pedro 5,7, está escrito assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você entende? Olha, querido, você pode ficar triste, você pode ficar preocupado, você pode ficar muito, digamos, cansado, você pode até ficar de luto. O luto é admissível. O que você não pode é viver uma vida de ansiedade. A ansiedade, não é? Ela não é para mim nem para você. Você entende? A ansiedade, ela não pode vir nos tirar do senso, não é? Ou seja, do nosso equilíbrio, da nossa moderação. Ele diz: seja a vossa moderação, seja o vosso equilíbrio, seja o vosso ânimo, o vosso estado de paz, de saúde mental, espiritual, olha só, conhecido de todos os homens que perto está o Senhor. E é interessante porque em todos os textos, isso sempre está relacionado à vinda de Jesus. Você entende? Sempre está relacionado com a vinda de Jesus, né? Eu acho que vai haver uma onda de ansiedade que vai devastar a fé dos cristãos. E quanto mais nós estivermos próximos da vida do Senhor, mais essa onda de ansiedade vai destruir a fé, vai destruir a esperança e o amor de muita gente. Então deixa eu falar uma coisa que a irmã Antônia colocou aqui: a ansiedade não te pertence. Você entende isso? Olha, a Bíblia diz que, a Bíblia fala assim, olha, irai-vos e não pequeis. Se o momento da ira tem, né? Tem um momento assim, Deus diz assim na Bíblia, né? O Senhor enxugará de vossos olhos toda lágrima. Vai ter a hora do choro? Vai ter a hora do choro. Mas, queridos, a ansiedade Deus não deixa, não. Ei, a ansiedade Deus não permite. Você sabia disso? É. E deixa eu caminhar um pouquinho mais. Olha só. Ele diz então, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, Pedro, como é que eu combato a ansiedade na minha vida? Pastor, como é que eu combato esse mal que tem sido assim dominador na vida de tanta gente, talvez até na minha, não é? Como é que eu combato essa ansiedade? Ele diz, não é? Você deve conhecer, você deve colocar diante de Deus as suas petições pela oração, pela súplica, que é uma oração mais desesperada, com ações de graças. Sim, com ações de graças. E aí eu colocaria também isso, né? Então seria o nosso quarto ponto de hoje: florescer em ações de graças. Pastor Pedro, como é que eu mudo? Como é que eu passo por esse processo de transformação? Eu não quero mais ansiedade na minha vida. Eu não quero mais ansiedade na minha vida. Isso é uma coisa que eu não quero. Então, coloca as tuas petições diante de Deus, pela oração, pela súplica e com ações de graças ao Senhor, não é? O teu louvor, a tua adoração, a tua gratidão, o teu servir ao Senhor, a tua vida de serviço diante de Deus. E aí vem o remédio. Qual o remédio que Deus nos dá nesse momento? O remédio que Ele nos dá é: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Oh, meu irmão, queira isso para você.
Deseje ardentemente isso para você. Essa paz de Deus não é a paz que o mundo dá, não é a paz que o mundo está oferecendo, não é a paz que uma novela oferece, não é a paz que uma festa, que um Fortal da Vida oferece. Não é isso. Essa paz é a paz de Deus que excede todo o entendimento. Isso guardará a tua mente, guardará o teu coração em Cristo Jesus. Deseje isso para você. Ame, ora, seja transformado dessa maneira. Seja muito transformado dessa maneira. Seja uma bênção dessa maneira. E tem muita coisa que vai mudar na sua vida. E para concluir, eu colocaria só mais uma coisa ainda hoje. Pedro, eu quero essa vida transformada por Deus. Né? Eu quero, olha só, a gente falou hoje, né? Viver a paz de Cristo, você saber que a alegria do Senhor é a sua força. A terceira, o desaparecimento da ansiedade. A quarta coisa, florescer na sua vida ações de graças. E a quinta coisa, centrar os seus pensamentos no que é bom e reto. Nossos pensamentos devem estar bem centrados naquilo que é bom e reto. E aí, com muita honra, com um privilégio tremendo, eu vou ler para vocês Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 é um textuário da palavra de Deus que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Meu irmão, isso tem que estar na tua mente, isso tem que estar na tua cabeça. Você vai ter que dominar os teus pensamentos. Quem é que domina hoje os teus pensamentos? É a ansiedade que manda nos teus pensamentos? Não, querido, a ansiedade, essa preocupação exaustiva por aquilo que ainda vai acontecer. Não quero isso para você, não. Coloque isso bem longe de você. Mas que domine a tua mente, que domine os teus pensamentos. Olha só, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso tem que ocupar o nosso pensamento. Uma parte da armadura de Deus é o capacete da salvação, é a parte que eu mais amo. Sabe, eu gosto de pensar que a minha mente está protegida pelo capacete da salvação, para que eu não venha me perder em pensamentos contrários a esses. Né? Os pensamentos que seriam pensamentos daquilo que não é verdadeiro, daquilo que não é respeitável, daquilo que é injusto, daquilo que é impuro, daquilo que é odioso, daquilo que é de má fama, daquilo que não há nenhum louvor, não há nenhuma virtude, não há nada que preste. Isso não pode estar na minha mente, nem na sua. Ora, Rosângela, ora. Vamos fazer um exercício agora? Vamos fazer esse exercício agora? Só quem quiser, você não é obrigado a fazer isso, mas quem estiver comigo agora, nós vamos orar e eu peço a você que coloque sua mão na sua mente, assim, ó. Eu vou colocar aqui, você vai colocar aí também na sua mente, você vai colocar assim na sua cabeça, sua mão, e você vai dizer: Senhor, eu quero que o Senhor domine sobre os meus pensamentos. Coloca sobre a minha mente agora o capacete da salvação. Deus, proteja a minha mente, proteja os nossos pensamentos, Senhor. A partir de agora, meu Deus, nós determinamos, nós ordenamos, vai embora agora todo mau pensamento, Pai. Toda perturbação de mente agora vai embora em nome de Jesus. Toda perturbação de mente naquilo que vem roubar nossa paz, naquilo que vem roubar nossa alegria, Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo e nós declaramos, ó Pai, agora tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é boa fama, tudo que há virtude e que há louvor, seja isso que ocupe o nosso pensamento, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Deus, cuida, Pai, agora de cada mente, cuida agora, meu Deus, de cada cabeça aqui agora, pensante, em nome de Jesus, que tira todo o pensamento no meio de Ti. Eu ordeno que vá embora todo o pensamento de ansiedade, ou todo pensamento causado pela ansiedade, todo pensamento, meu Deus, de morte, de suicídio, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós declaramos que a nossa mente, ela é um terreno do Senhor, a nossa mente não é território maligno, a nossa mente pertence ao Senhor e somente o Senhor tem o domínio sobre ela, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, te peço que o Senhor leve agora embora toda ansiedade,
todo medo, toda angústia de alma. Que o Senhor tire agora da nossa mente e do nosso coração, em nome de Jesus. Eu declaro a alegria do Senhor, eu declaro, meu Deus, a moderação, eu declaro, meu Deus, o fim da ansiedade, eu declaro a paz do Senhor, eu declaro o teu povo caminhando em boas obras, com a sua mente guardada e protegida do Senhor, em nome de Jesus. Te peço oração hoje, Pai, ainda, te peço, meu Deus, pela vida da pastora Arildes, tua filha, tua serva, pastora Neném, meu Deus, também, que está enferma, Pai, eu te peço pela vida da Maria, pela vida do meu amigo Bruno Padeiro, que o Senhor cuide do Bruno, que o Senhor tire da vida dele toda enfermidade, assim também do pastor Josué e da Jaqueline, do pastor Júnior Mota, que todo o cálculo renal seja expelido agora em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, pela vida da Alzeneide, do Iago Felipe, do Raimundo Giovan, do Alain, da Jaqueline Heller, do Luiz Henrique, do Benício, Pai. Te peço pela vida da Maria Holanda, da Yara, da Fernandinha, da Carolzinha, da Carol Furtado, do Arthur Wagner, da Rebeca, do Newton, da Magda, do pastor Ivonildo, do Glauber e do Glauco, Pai, teus filhos, cuida deles em nome de Jesus. Faça assim também com a vida da Edileuza e da Fátima, do Breno e da Verusca. Meu Deus, ó Pai, eu te peço pela vida da Carinho, do Cajado, do Carlos Roberto e do Marcos Stan, que todo o câncer vai embora em nome de Jesus. Eu te peço, ó Pai, pela mente, pela saúde mental, Pai, da Roberta, Pai. Meu Deus, que o Senhor guarde o coração da Isineida, que o Senhor livre de todo mal. Abençoe o Dr. Jaba Roriz, da Geise, do Dr. Fábio, do Alex e da Aline, do Valderi, do José Conrado, do Isaac, dessa criança, Pai, chamada Davi. Eu te peço pela vida do Davizinho, que o Senhor guarde e proteja a vida do Davizinho, em nome de Jesus. Te peço também pela vida da Luiziânia, da Renata Holanda, do Antônio, do Alfredo e do Simão Abidon. Declaro saúde na vida dos teus filhos, também na vida da Thais Bruno, da Jovelina, do Jovino, do Antônio Madeira, do Marcos Gadelha, da Valência, da Thaís Germano, do Jonatas e da Roberta, da Chaguinha e do Altenor, da Cláudia e do Tom Arruda, do Eimar, da Niraíse, da Janoca, Pai, do Valdir, do Iago Felipe, do Gabriel Aquino, da Maria Rita, Pai, essa surda que está enferma, e da Dona Inês, Pai. Abençoa teus filhos em nome de Jesus. Te peço pela vida da Daniela, da Marcelinha, Pai, do Senhor Raimundo. Deus, em nome de Jesus, te peço, Pai, pelos médicos, o corpo de saúde do nosso estado, pelos enfermeiros, enfermeiras, auxiliares, Pai, todos os que servem, Pai, na área de saúde, Pai, no âmbito da saúde do estado do Ceará, fortaleça teus filhos, proteja, livre de todo mal, em nome de Jesus. Te peço pelo presidente Bolsonaro, pelo governador Camilo Santana, pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e os outros prefeitos, ó Pai, do estado do Ceará, abençoa com muita sabedoria, para que esses homens andem nos teus caminhos e cumpram aquilo que é a vontade do Senhor e mandado constitucional na vida deles, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos livra da ansiedade, Pai, e que a alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Eu declaro que a alegria do Senhor seja sempre a sua força, que nada venha lhe roubar a paz no coração e a tranquilidade, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, um prazer estar com vocês nesta live tão abençoada. Peço a você que compartilhe essa live aí com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? Você pode colocar o dedo nesse coração só para mim saber se você ainda está aí comigo. Aleluia. Glória a Deus. Só para mim saber se você está aí comigo, né? Gente, tem sido uma bênção, né? Tem sido uma bênção. Amanhã a gente está aqui mais uma vez, tá certo? Amanhã nós estamos aqui mais uma vez. Fiquem atentos ao seu grupo de crescimento. Eu preciso que vocês estejam atentos a isso, né? Aos grupos de crescimento, porque nós vamos voltar já e nós estaremos voltando através justamente, né, das nossas reuniões de grupo de crescimento, tá bom? Um abraço para todos, que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família e fique firme, amém? Fique firme, aguente aí, já isso tudo está passando. Eu tenho certeza que o Senhor tem dias melhores para todos nós. Sempre depois de uma tempestade vem abundância, não é? Sempre depois de um período de contração vem a expansão. Que Deus te abençoe nessa grande expansão que Ele tem para você e para sua família. Um grande abraço, Deus abençoe, beijo no coração, tchau, tchau. Até amanhã, 18 horas a gente se vê aqui. Tchau, tchau.